que ser do Peter Pan. Não, da Emília. Alice no País das Maravilhas. Eu vou contar histórias fantasiosas a vocês, sendo que o nosso estado e o nosso país têm histórias muito boas a serem ouvidas e contadas pela geração atual. Mas Branca de Neve não é uma história fantasiosa. Lógico que é. Você acha que ela existe? Sim, ela é uma princesa e eu também. E eu tenho que ouvir história de princesa, então. Você não é uma princesa, porque o seu pai não é um rei e nem a sua mãe é rainha. Bom, a história que eu vou contar a vocês hoje é de muito tempo atrás. E é uma história que até hoje influencia no que o nosso estado é. E é uma história que dá tanta coisa a falar, porque até hoje política é discutida. Não seria diferente de antigamente. Mas a senhora não ia contar uma história de Minas Gerais? É, só que o nome do livro é Cartas Chilenas, de Tomás Gonzaga. Vocês vão entender por que se chama assim. Era uma vez... Cretílio descreve a entrada de Fanfarrão Minésio no Chile, apresentando uma piedade da qual não é possuidor. Ele pede que Doroteu abandone o que estiver fazendo e dê atenção ao que ele irá lhe contar. O nome Cartas Chilenas deve-se ao artifício usado para situar os acontecimentos do Chile. O poema é dividido em 13 cartas, dirigida pelo poeta Cretílio ao seu amigo Doroteu. Das cartas 7 a 13, só ficaram fragmentos. Cunha Menes foi satirizado sob o pseudônimo Fanfarrão Minésio, e Joaquim Silvério dos Reis, que viria a delatar os inconfidentes, aparece como Silverino. Todos os personagens reais, já devidamente identificados pelos estudiosos, aparecem com pseudônimos. As cartas começaram com a narrativa da chegada de Cunha Menezes à Vila Rica, isto é, do Fanfarrão Minésio ao Chile. Surgem os retratos, caricaturas do governador e de seus cúmplices mais chegados. Ainda conta-se a posse do fanfarrão e de sua prepotente, humilhando as outras autoridades. Na segunda carta, Cretílio critica a forma com que o governo se expõe perante a sociedade. Afirma que o mesmo, de princípio, faz promessas que não cumpre e demonstra piedade que não possui. Além disso, critica também a corrupção, que impede ele de escrever seus poemas e tirar suas tranquilas e serenas noites de sono, que são suas inspirações. Relata que qualquer que ousasse falar do governo era preso. Fanfarrão, perante tais fatos, faz-se de vítima em todos os momentos e afirma ter bom coração, e conseguir perdoar aqueles que foram contra ele. Fanfarrão se passa por um homem bom, justo, porém toda sua máscara tinha como objetivo a obtenção de negócios e pessoas a seu favor. Na terceira carta, Cretílio informou a Doroteu que o chefe deles pretendia construir uma majestosa cadeia, que escureceria a Torre de Babel e os belos sepulcros construídos para os ex-egípcios, pela qual ele colocaria os negros ou outros quaisquer que fossem considerados vadios. Relatou também que o chefe fazia de tudo para que sua cadeia fosse deslumbrante, e por isso fazia com que os prisioneiros trabalhassem sem nenhum sustento. Ele não se contentava com o que ali já havia aprendido e mandava buscar em quilombos cada vez mais negros. Não havia ninguém que não obedecia às ordens, pois o chefe era tirano e seus súditos tinham que segui-lo. Caso contrário, sofreria as consequências. O povo nem tentava mais lutar, porque já havia se cansado. Na quarta carta, Cretílio comenta ser maldito o coração de um poeta, que não o deixa viver, que exige dele o que complete logo a sua história. Para mandar outra carta para Doroteu, Cretílio dispensa o banquete na casa de Alceu. No seu quarto envio, Cretílio continua falando sobre a construção da cadeia pública, em que os escravos e presos têm de trabalhar todos os dias sem nenhum recesso semanal. Responde, louco chefe, se tu podes tais violência fazer, não era menos lançares sobre os povos um tributo? Os homens que têm carro e os que vivem, de viveres venderão, são, acaso, aos mais inferiores nos direitos. Esta cadeia é sua, porque deva sobre ele carregar tamanho peso? A quinta carta chilena é a carta onde se contam desordens feitas nas festas que se celebraram o nosso sereníssimo infame de Portugal. Ele fala sobre o que Fanfarrão fazia com o dinheiro do povo.
fala sobre grandes festas que fazia no seu governo. Aqui um trecho da carta, onde se fala sobre o dinheiro do governo. Tiradas as despesas, nada sobra. Os outros acrescentam que se devem parcelas numerosas, impagáveis e consternadas armas dos expostos. Na sexta carta, ele continua a falar sobre as desordens que ocorreu durante a celebração do fanfarrão. Uma das demais desordens foi que o moço que cantara na festa teve a esposa morta. Mas o fanfarrão nem se importou. O povo vendo aquilo, acabou não gostando da festa que eles mesmos haviam bancado. Diante disto, o fanfarrão chama o povo de ingrato e inculto. Fanfarrão, na realidade, era o Luiz Cunha de Menezes, governador de Minas Gerais pouco antes da Inconfidência Mineira. Na sétima carta, enquanto ao conhecer destes desejos, a lei, a boa inteligência. Sim, entende aonde que o rei ordena que só haja recurso, a ele mesmo nos falta recursos, os demais. Pois que estes fazem em tudo, é mais do que em tudo às suas vezes. Na oitava carta, os grandes. Doroteu da nossa Espanha tem diversas herdades. Uma delas tem dão trigo, dão centeio e dão cevada. As outras têm cascatas e ponares, com outras muitas peças que só servem nos calmosos verões, de algum recreio. Assim, os generais da nossa Chile têm diversas fazendas. Não acha contrabandas, porém, sempre lhe tomamos dinheiros, que ele leva. Já viste uma justiça assim tão clara? A nona carta fala sobre as desordens que Fanfarrão fez no governo das tropas. Fanfarrão cita nome de apóstolos, a qual antigamente traíram o seu mentor, com o objetivo de proteger o fato de cometer crimes graves para privilegiar a si mesmo ou aos seus companheiros. A décima carta retrata as invasões e desordens que o Fanfarrão fez no seu governo. Pede a Doroteu, destinatário de sua carta, pelos olhos da armada esposa loira e pelo primeiro sorriso que viste em sua boca, que não duvide do que está escrito na carta. A carta critica a condução dos malfeitores que devem ser sustentados pelo seu condutor por alguns anos, sem que esses tenham qualquer relação. Depois o Fanfarrão ordena que os culpados sejam soltos simplesmente. O Fanfarrão finge ser santo e gostar dos pobres, mas os pobres eram muito injustiçados. Se não pagassem impostos com dinheiro, pagava com sua própria vida. Ele compara César, imperador romano, em questão de honra com o governador mineiro. No final da carta, desabava seu horror às injustiças desde a invasão dos europeus, que jogavam os mortos para os cachorros comerem e que, sem razão alguma, por capricho, espalhavam tanto sangue na terra. Na 11ª carta, contava as brejeiras de Fanfarrão, onde no meio daquela ponte havia 2 extremos, que se levantavam e o sol se inclinava. Era onde ficava a brejeira família de palácio, que passavam horas e horas falando da vida dos políticos. Ele chegou à conclusão que as almas não são todas iguais, algumas feitas de matéria pura e outras de matéria grosseira, e ainda mais quando o despenseiro vai buscar, vai pegando as primeiras que encontram, por isso que às vezes nascem alguns nobres com espírito humilde e outros nem tanto. Na 12ª carta, Cretilo relata que o magriço mulato, a quem o chefe, por ocultas razões, estima e preza. Deseja o nosso chefe que este lucre 480 pelo menos, e para que não saia do seu bolso, ele dispõe dos bens alheios. Um dos criados do senhor roubou uma escrava, e o glorioso chefe defende o criado. A escrava permanece num palácio onde esta tem 2 filhos. Sobre a 13ª carta. Ainda existem os vestígios dos templos suntuosos, que foi erguido por uma mão religiosa. Diziam que nada era executado se não fosse ensinado por uma branca serva que uma deusa mandava. Faz crítica geral não só ao governo de Fanfarrão, mas aos demais também. Gostaria que você comentasse acerca sobre a obra Cartas Chilenas. Bem, Cartas Chilenas, cuja autoria é atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, é uma obra literária satírica, ou seja, é um tipo de texto que tem por objetivo criticar algo ou alguém por meio da exposição dos defeitos ou da ridicularização.
A obra foi escrita em versos, por meio dos quais o narrador tece críticas ao comportamento inescrupuloso de um personagem denominado Fanfarrão Minésio. Em Cartas Chilenas, o narrador Critilo ele possui como interlocutor um amigo chamado Doroteu. E de acordo com as pesquisas realizadas ao longo do tempo, Critilo representa a voz do próprio Tomás Antônio Gonzaga, enquanto Doroteu seria associado ao também poeta do arcadismo, Cláudio Monel da Costa. Ambos viventes em Vila Rica, atual Ouro Preto, no século XVIII, o século do ouro em Minas Gerais. É importante ressaltar que tais poetas também foram chamados de poetas inconfidentes, justamente por terem vivido e participado daquele momento político em Minas Gerais. O Fanfarrão Minésio, que é o criticado na história, ele seria o Luiz da Cunha Menezes, governador daquela capitania naquele tempo. Então é importante a gente perceber que é uma crítica indireta, uma vez que os nomes são trocados e até o nome da referência local também é trocada, né? Não fala Minas Gerais, fala-se Chile, que seria a atribuição, a referência ao lugar de Minas e ao espaço brasileiro de modo geral. O que você acha interessante em Cartas Chilenas? Eu poderia citar inúmeros aspectos interessantes observáveis em Cartas Chilenas, mas nesse momento eu destacaria essa capacidade incrível que a literatura possui de perpassar épocas, ou seja, essa atemporalidade que nos encanta e faz com que revivamos em qualquer tempo e espaço um determinado conteúdo que poderia ficar restrito somente àquela época. Mas não, o que ocorre é justamente o contrário disso. Então, Cartas Chilenas ela carrega essa simbologia, essa característica inerente à arte e à literatura, que é essa possibilidade de ultrapassar tempos. O que esse livro remete à atualidade? Qual a finalidade que isso tem no nosso dia a dia? Infelizmente, o conteúdo exposto em Cartas Chilenas continua atual. Eu digo infelizmente porque não é nada agradável constatar que em pleno século XXI, após tantas lutas, tantas mudanças ocorridas na sociedade brasileira, tais como a independência da nação, a abolição da escravatura, a proclamação da República e diversas outras coisas, ou seja, tanto tempo já se passou da escrita dessa obra de Gonzaga, mas ainda observamos que os comportamentos do Fanfarrão Minésio, apontados na obra, ainda são observados em alguns políticos. Então, a obra Cartas Chilenas, ela é atualizada toda vez que ouvimos falar sobre alguém que ocupa cargo político e age de modo corrupto, toda vez que ouvimos falar sobre a compra de cargos políticos, sobre governantes que se sentem acima da lei. Enfim, é uma obra, por meio de sua atemporalidade, ela pode ser lida como um registro de uma época, no caso o Brasil, do século XVIII, mas também pode ser compreendida e relacionada aos tempos atuais.